Dúvidas que vêm de Deus. Para iniciar esse assunto, eu quero partir do seguinte pensamento: todos nós somos formados por dúvidas. Tudo que entendemos e sabemos, as convicções que nós temos, todo o nosso aprendizado passou pelo processo da dúvida. Nos questionamentos que fizemos enquanto a vida e os nossos professores nos ensinavam. Dúvidas que foram sanadas, perguntas sobre as quais ainda buscamos respostas, algumas respostas que nunca teremos, pelo menos enquanto formos limitados a este corpo de pecado. Então, para que possamos continuar a nossa reflexão, é necessário entender que, enquanto estivermos neste plano, teremos dúvidas. O que precisamos fazer a partir daqui é aprender a discernir entre dúvidas que vêm de Deus e questionamentos que vêm para confundir. Na última mensagem que postei aqui no canal, eu falei sobre dúvidas que vêm de Deus. Se você não assistiu ainda, assista para entender o contexto dessa reflexão. Entretanto, só para que você possa acompanhar, vou dar uma pincelada no que já foi dito. No vídeo anterior, eu falei sobre como Satanás tira proveito dos questionamentos da humanidade, trazendo sofismas, criando enganos, distorcendo verdades sagradas de Deus, fazendo assim com que os homens acreditem em suas mentiras, conduzindo-os à queda, distanciando-os do Criador e dos seus propósitos. Nós vimos lá em Gênesis o primeiro casal caindo da verdade. A serpente abriu os seus olhos ao conduzi-los a comer do fruto que não era para comer. Mas eis aqui uma pergunta: abrir os olhos não deveria ser algo bom, já que Satanás só queria despertá-los para coisas que Deus não os havia mostrado para eles? Se pensarmos bem, a ideia de abrir os olhos é boa. Entretanto, a realidade é que os olhos de Adão e Eva se abriram para coisas que os afastariam do Criador. O que ocorre é que, se os nossos olhos despertam para o pecado, então vamos desejar o pecado e consumi-lo. E ao se alimentar de pecado, o homem só enxerga pecado. Os seus olhos estão abertos para o mal, ao mesmo tempo em que estão fechados para Deus. E fora de Deus não há vida. O homem não enxerga porque, depois que comeu do fruto, está morto. Morto não enxerga. Porém, em Cristo temos o resgate dos nossos relacionamentos com o Pai, a reconciliação. Nele temos a verdade que nos liberta do poder do pecado, que nos tira da dimensão das trevas. Jesus consumou a sua obra redentora, e nos entregou a sua palavra, a palavra que regenera, que transforma, derramou sobre nós o seu Espírito Santo, que é aquele que veio para nos vivificar, é quem nos tira da morte e nos faz nascer de novo e renova tudo em nós. Ele é Deus em nós, que nos traz de volta ao conhecimento da verdade e nos conduz de volta ao jardim. Aleluia! Bom, já entendemos então como o inimigo das nossas almas trabalhou e trabalha na dúvida, mas compreendemos também como Deus, em sua infinita misericórdia, fez e faz para resgatar o seu povo dos enganos da serpente. Agora vamos ver como a dúvida pode nos ajudar na busca de conhecimento, e partindo do princípio de que a dúvida também é um assunto altamente espiritual, precisamos também falar sobre como administrar os questionamentos que surgem no decorrer do nosso aprendizado. Precisamos seguir alguns passos
que são muito importantes para que não caiamos nas ciladas de Satanás. Em primeiro lugar, tenha temor ao ler as Sagradas Letras. Sempre ore antes de estudar a Bíblia. Lembre-se, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo quem nos conduz à verdade. Peça a Ele direção. Em segundo lugar, esvazie-se de todo o seu achismo, das suas opiniões pessoais e dos seus próprios conceitos, para que com isso você não acabe, ao invés de ouvir Deus falar contigo, buscando justificativa para as suas práticas erradas. A palavra de Deus, ela confronta o pecador e através disso ela gera transformação e regeneração. Se a palavra de Deus não te confrontar, tem alguma coisa errada. Amém? E também, busque professores idôneos e tementes a Deus. Nós vivemos na era da informação e esse fato torna possível que pessoas bem intencionadas tenham maior alcance na pregação do Evangelho, na pregação da palavra. Entretanto, é preciso filtrar as informações que vamos acessar ou que terão acesso a nós, porque nunca antes em toda a história vimos as verdades santas de Deus sendo tão atacadas, como podemos ver nas mídias de comunicação nos dias de hoje. E sem sombra de dúvidas, os maiores perigos que a Igreja de Jesus enfrenta hoje são os teólogos perversos que se levantaram para confundir com as suas teologias maldosas e tendenciosas ao engano. Vemos muitos homens egocêntricos, cheios de si mesmos, e nem um pouco preocupados com almas. São pessoas que eles só se preocupam em mostrar que a sua teologia é melhor que a de todo mundo. Se esqueceram que é a simplicidade do Evangelho que nos conduz à salvação, que a nossa salvação, que é a salvação que está em Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, exercer misericórdia, compaixão, exercer o amor, que é a verdadeira religião. Não que não devamos buscar entendimento ou cursar um bom seminário. Ao contrário disso, devemos sim estudar as Sagradas Escrituras, e com muita paixão, mas é vital que tenhamos cuidado. Não siga homens que vivem esses homens que vivem envolvidos em contendas na internet. A intenção deles é apenas impulsionar suas redes sociais, tornar popular, é, até para monetizar e vender seus produtos teológicos. Esses já estão vendidos, eles já foram comprados pela serpente. A serpente já os seduziu e eles abriram os olhos para as coisas que os cegaram e os afastaram do Criador. Homens de Deus não vivem se degladiando. Homens de Deus não vivem envolvidos em discussões, em debates, pois entendem a missão da igreja na terra. Eu quero sugerir para vocês alguns canais no YouTube que são riquíssimos em conteúdo bíblico. Um deles é o canal da Catedral ICNV, das Igrejas Cristãs Nova Vida, e todos os canais correlacionados a ele. Tem um canal muito bom que é um canal de vídeos curtos do bispo Walter McAllister, que é o bispo primaz dessa igreja. Inclusive, é onde está a minha origem, tudo que eu sei de teologia partiu da Nova Vida, porque foi lá que eu me batizei, foi lá que eu cresci na fé, com excelentes professores, e sempre gostei muito da visão que o bispo Walter McAllister ele tem. Tem um livro excelente que é o Pentecostal Reformado, que eu já li, já dei de presente e pretendo ensinar através dele também, logo em breve. É um livro excelente que nos traz um ponto de equilíbrio entre pentecostalismo e reforma. É muito bom mesmo, eu sugiro até que leiam. Mas
quero falar mesmo é dos canais da Igreja Cristã Nova Vida. Canais excelentes da Catedral, tem o IBR Mac, tem vídeos ali que o próprio filho do bispo Walter McAllister, o John McAllister, posta também, as pregações dele, os ensinos dessa família são ensinamentos maravilhosos e riquíssimos para a nossa vida espiritual. Eles não vivem, é uma família que não vive envolvida em debate, apenas ensinam a palavra como da maneira que Deus tem dado a eles a visão e de forma com grande excelência e com simplicidade. Eu amo essa família e sugiro a vocês que sigam também no YouTube. Amém? Esses canais que são maravilhosos para quem quer aprender a palavra de Deus e para quem quer ouvir pregações bíblicas. Amém? Também gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. Inclusive, a Igreja Presbiteriana também respeito muito, amo demais. Eu tenho amigos, irmãos da Igreja Presbiteriana que me ensinam muito da palavra. Amém? E contribuem muito com a minha fé. Então, sigam sim Hernandes Dias Lopes e suas pregações. Um outro que eu amo muito também, que eu gosto muito, é o reverendo Augustus Nicodemos. Ele é um teólogo e ele ensina a palavra de Deus de uma forma exemplar, uma forma linda. Ele sabe muito bem como explicar, é bem pontual, é, e ele fala de forma simples e direta, e de forma que a gente consegue entender a palavra de Deus. Muito bom também os canais, os vídeos do reverendo Augusto Nicodemos, tá bom? Então, são algumas das sugestões que eu dou para que você siga e aprenda. São ministros de Deus, e eles são extremamente capacitados e dotados de uma teologia ampla e robusta. Entretanto, não se vangloriam por isso, né? Eles não se vangloriam e nem vivem se envolvendo em debates, como eu disse. Aliás, em debates inúteis, porque quando um debate é algo que vai te trazer crescimento e acréscimos, é válido, mas quando são debates apenas de ego, esses debates geralmente têm a tendência de desviar muitas pessoas, de confundir as mentes e não de trazer conhecimento de Deus. Amém? Voltando, eles são homens que estão mais preocupados com o rebanho de Deus e em povoar o reino do Senhor, e muito mais preocupados com isso do que em demonstrar conhecimento teológico. Agora, voltando ao nosso tema, estamos refletindo sobre dúvidas que vêm de Deus. Bom, como já vimos, dúvidas fazem parte do processo da nossa formação, tanto no âmbito natural quanto na atmosfera espiritual. Porém, o foco da nossa reflexão é de ordem espiritual. Então vamos lá. Abra sua Bíblia e veja comigo o relato do eunuco que, ao ler o profeta Isaías, não conseguia entender, pois tinha dúvidas. Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 39. Eu vou ler do 26 ao 39 para você conhecer um pouquinho da história, mas o foco não é toda essa leitura. Amém? Mais na frente vocês vão ver. Está escrito assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha
ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: Chega-te e junta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o seu coração, de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Está escrito em Atos 8, 26 a 39. Esse trecho das Escrituras é riquíssimo em mensagem, mas para esse vídeo não ficar muito grande, vou me ater apenas à questão da nossa reflexão neste momento. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Filipe estava fazendo um grande trabalho em Samaria. Ele anunciava o Evangelho às multidões, quando o Senhor o direcionou a uma região deserta para pregar a um homem apenas. Deus já havia despertado no etíope, no eunuco, o desejo de conhecer as Escrituras Sagradas. Mas não sabemos bem se ele era um judeu, o que era bem pouco provável, ou um gentio. Entretanto, podemos observar no texto que ele já era um homem temente a Deus. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar ao Senhor e estava voltando para casa enquanto lia as Sagradas Letras. Quero chamar a sua atenção apenas para o fato de que ele lia, mas não entendia o que lia. Ele estava cheio de dúvidas. Foi quando, então, Deus enviou Filipe para sentar com ele em sua carroça e lhe explicar o que o profeta estava dizendo. O eunuco, então, entendeu a profecia, creu em Jesus e foi batizado. Eis aqui um lindo exemplo de dúvidas que geram vida e salvação. Este homem estava sedento por conhecimento de Deus. Ele buscou o conhecimento. Ele fez a sua parte ao ler, mesmo sem entender a palavra de Deus. E o fato de Deus ter enviado Filipe mostra o quanto Deus não desampara aqueles que o buscam em espírito e em verdade.
Deus despertou o coração do etíope, enviou até ele um professor, um intérprete da sua palavra, para abrir o seu entendimento. Sanou as suas dúvidas e o salvou. As dúvidas que vêm de Deus são aquelas que estão presentes em nosso processo de crescimento. E você, entende o que lê? Não? Então, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente e o seu coração, que ele abra o seu entendimento, para que você não caia nas astutas ciladas do diabo, nas astutas ciladas do inimigo. Que todos os sofismas, os enganos de Satanás caiam por terra em sua vida. Que o Senhor envie para a sua vida homens e mulheres cheios do seu poder, professores idôneos e honestos com a palavra de Deus, para te ensinar o caminho que te conduzirá à glória tão esperada. Para isso, meus amados irmãos, quero lhes dizer: contem comigo. Amém? Graça e paz, Deus abençoe.